Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É muito bom poder estar com vocês. E como vocês sabem, caso você não tenha estado conosco, estamos estudando os dons do Espírito. E alguns de vocês conhecem bem este tópico, mas a grande maioria não conhece bem, para ser sincero. Temos muito pouco ensino hoje em dia sobre este tópico e oro para que o Senhor nos ajude a dizer algumas coisas que eu espero que vão te abençoar. É o que queremos. E vamos recomeçar aqui no versículo 10, por favor, Lauren, capítulo 12 de 1 Coríntios. Há outro operações de milagres, coisas extraordinárias. Há outro profecia, para edificar, exortar e consolar, que fica em 1 Coríntios 14, 3, e vamos estudar todo o capítulo 14 de 1 Coríntios em breve. Há outro discernimento de espíritos, sendo espírito de Deus, espírito humano ou espíritos demoníacos. Vamos parar por aqui? Se você notar, as anotações dizem espíritos demoníacos, espíritos humanos ou Espírito Santo. Discernimento de espíritos é isso mesmo. Você discerne se é de Deus ou se é de Satanás ou é algo que a pessoa inventou. E algumas pessoas pensam que é só discernimento de espíritos demoníacos. É também, mas também é o discernimento do Espírito Santo, se realmente vem de Deus ou não aquilo que está sendo feito ou falado. E é discernir espíritos humanos também. E a Francis, ela nunca pensou em si mesma como alguém que tem isso, pelo menos nunca falei com ela, mas eu acredito que ela tem o dom de discernir espíritos. Se você consegue discernir o espírito humano, não quer dizer que você vai encontrar falhas naquilo. Pode até ser, mas não é só para isso. É discernir o que aquela pessoa é no espírito dela e por aí vai. Nós pregamos uma cruzada em Indianápolis, Indiana, há anos atrás, no Coliseu lá, e depois do culto naquela noite, eu não me lembro, acho que foi na primeira noite do culto, mas não tenho tanta certeza. A Francis veio me buscar e ela falou assim, depois que o culto acabou. Ela falou: tem um casal aqui que quer conversar com você. E eu fui até o lado ali e acho que tinha uma cortina lá e tinha um homem com a esposa dele lá, naquele lugar. E eu comecei a conversar com ele e perguntei: qual é o seu problema? Qual é a situação? E então o homem disse: olha, nossa casa, nosso casamento está em apuros e se algo não acontecer, então vamos perder o casamento e os filhos vão se perder também. E nós precisamos da ajuda de Deus. E a mulher falou um pouco, ele falou um pouco também. Eu estava só ouvindo aquilo tudo. E aí, eh, o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu falei assim para a mulher: vem até aqui, por favor. E deixei ali a Francis e o homem sozinhos. Aí eu disse: quero falar no privado com a sua esposa só por um instante. E saímos dali da presença de todos e eu falei bem baixo com ela, falei: escuta aqui, eu sei qual é o seu problema e qual é o problema na sua casa. Ela olhou para mim e eu disse: você está traindo seu esposo e você está envolvida em um caso. Ela ficou branca como a neve e achei que ela ia desmaiar. E ela começou a chorar de pé ali, chorou muito e perguntou: como você sabe? E eu falei: o Senhor acabou de revelar ao meu coração. E eu falei: é outro homem, não é? E ela falou: é isso mesmo. Ele é um policial aqui na nossa cidade e por aí vai. E eu disse: se você
conversar com o seu marido. Eu não vou mencionar isso para ele. Isso é entre você e ele. Mas vá até ele e se arrependa dessa situação. Primeiro, diga para o Senhor: me perdoe, Senhor, e corte relações de uma vez por todas. Não veja esse homem nunca mais, não encontre mais com ele. E depois vá até o seu esposo e diga para ele qual é a situação, implore a misericórdia e a graça dele. E eu falei: acho que sua casa e o seu casamento podem ser restaurados. E ela falou: eu não sei se posso fazer isso. Eu falei: você vai ter que fazer isso. Se você quer salvar seu casamento, sua casa, sua família, então você precisa fazer isso. Pare de esconder a situação. E aí eu fui até lá, de volta, não falei nada com o marido, orei com os dois, e acho que foi um mês ou 6 semanas, talvez 2 meses depois, recebi uma carta dela, e ela disse: irmão Swagger, foi difícil, mas eu fiz o que você falou. Implorei para Deus ter misericórdia de mim. Eu parei com aquele negócio e fui até o meu esposo e falei para ele, e acho que vamos continuar juntos. Isso é discernir. Eu discerni aquele espírito ali que estava tentando destruir esse casamento e essa família. E foi uma palavra de sabedoria também naquela situação. Foi uma palavra de sabedoria. Eu não disse que com certeza o esposo ia perdoá-la, não tinha certeza, mas eu senti que o Senhor tinha feito aquilo. É o que ia acontecer e aconteceu mesmo. Sabe, isso não acontece muitas vezes. Isso é algo totalmente diferente do que geralmente chamam de aconselhamento. Os dons do Espírito, mover e operar do Espírito Santo, geralmente, quando você é educado no como aconselhador na psicologia, existe um padrão. E basicamente, se uma pessoa tem um problema específico e outra pessoa, vamos dizer, tem o mesmo problema, isso é totalmente diferente do que esse tipo de aconselhamento. Estamos falando de um aconselhamento bíblico, falando da operação do Espírito Santo envolvida na vida da pessoa para ajudá-los. Duas pessoas aparentemente têm o mesmo problema e podem acontecer de maneiras diferentes. O Espírito de Deus conhece o coração e pode ajudar de uma maneira que mais ninguém pode. O discernimento de espíritos, olha, como se estivesse operando, se esse era o dom em operação, eu digo. Se alguém pudesse discernir ou sentir ou ter um conhecimento, é, o espírito de outra pessoa, ou o espírito de um evento, ou o espírito de uma congregação. Muitas vezes, tenho certeza que vários de vocês estavam aconselhando alguém e vocês sentiram que o espírito deles não estava correto. Correto. É ou não é? Isso é discernir espíritos. Você sente, às vezes o Senhor te fala que tinha algo errado, às vezes não. Como no seu exemplo. Foram vários dons operando juntos, e às vezes isso acontece também. Mas só discernir o espírito, é, se é uma profecia que veio de Deus ou se alguém estava operando na carne ou no espírito, todas essas coisas nós temos que tomar muito cuidado com elas, mas elas não têm que estar juntas, e essa é a minha pergunta. Elas não têm que estar juntas com outro dom ou uma outra exortação para que seja efetiva, porque é você entender algo, mas se eu sinto, então aquilo não, para que ajude o corpo, então algo tem que ser feito junto com o que está sendo falado, ou uma atitude apropriada que é tomada como resultado disso que se sente. Eu não estou entendendo sua pergunta. Você mencionou que a Francis tem uma sensibilidade com as pessoas. Isso pode existir, mas se ela não trazer uma atitude que corresponde com o que ela sente, então muitas vezes ela faz, muitas vezes não. É de acordo com a situação. Às vezes pode ser só para conhecimento, mas eu quero saber como é que nós trazemos o dom e fazemos com que ele edifique o corpo sem um outro dom.
eu acredito que isso é algo muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Como eu estava falando com essa mulher, e é aquilo, se eu tivesse começado a falar para o esposo dela, né, ia ter destruído aquele casamento naquele momento. Mas é algo muito mais pessoal. Não estou dizendo que é sempre assim, mas creio que na maioria das vezes sim. Então você teve discernimento de espíritos junto com a sabedoria, a palavra de sabedoria, ou conhecimento e tal. Exato. E também temos que saber o que fazer com isso. Sim, olha só, pelo que eu entendo, parece que uma segunda operação de um outro dom precisa acontecer, ou talvez seja apenas uma informação daquele que está operando no dom para mais tarde. Eu não vou dizer que é sempre assim, mas na maioria das vezes é para aquela pessoa sim. Para ajudá-lo com uma situação a discernir, eu garanto que todos vocês já lidaram com pessoas e vocês discerniram algo que estava acontecendo ali naquele coração, mesmo sem saber, mas sabia que tinha algo errado ali. E você, às vezes, as pessoas aceitavam o que você falou, muitas vezes não aceitavam. Eu e o irmão Cornel, nos últimos anos, com os estudantes, tivemos que tomar decisões e creio que esse dom está em atuação, porque quando você escuta, você faz mais do que ouvir o que o estudante está dizendo. Você tenta discernir o espírito deles e talvez isso é parte do que estamos falando também. Certo? A pessoa está sendo sincera ou está sendo insincera? Temos que ir para o intervalo. Voltamos já. Você não pode perder uma só palavra.